Nós vamos olhar as atitudes de Moisés. Moisés, até hoje, é considerado um dos maiores líderes de todo o mundo, de toda a história. Então nós vamos observar 3 atitudes que podemos destacar de Moisés. As 3 atitudes que iremos destacar são atitudes que nos levarão a sermos conhecidos como homens de Deus ou mulheres de Deus. Atitudes essas que levaram o povo a ver que a mão de Deus era com Moisés. A primeira atitude que eu gostaria de destacar é a renúncia de Moisés para se tornar adorador. Eu gostaria que você então olhasse atentamente o verso 7 e 8 do capítulo 33. O texto diz que Moisés ele saía do arraial para montar a tenda, chamada tenda da congregação. Essa tenda era onde ele ia para falar com Deus. Diz o texto que Moisés montava essa tenda fora do arraial, bem longe do arraial. Essa tenda ela era direcionada à adoração ao Criador. Quando Moisés ia então à presença de Deus para falar com Deus, para ouvir Deus, ele precisava ter uma renúncia de si mesmo, dos seus próprios desejos, sua vontade, muitas vezes de estar em casa, de descansar, a renúncia do conforto, de abrir mão do bem-estar, a renúncia da multidão que o envolvia e que desejava estar perto dele, a renúncia da família para poder ir adorar a Deus. Veja que não é uma renúncia com o fim de buscar a si e os seus desejos, mas de buscar conhecer mais profundamente a Deus e a sua vontade. Preste atenção que o texto diz assim no verso 7, que ele fazia essa tenda fora, bem longe do arraial. Eu aprendo 2 coisas com esta expressão. A tenda era longe do arraial, porque Moisés desejava adorar unicamente a Deus. Ele não buscava a glória de homens. Ele queria simplesmente adorar. Por isso, essa tenda ele fazia bem longe do arraial. Aprendo também, por meio dessa expressão, longe do arraial, que Moisés queria se desligar do mundo em sua volta, de tudo que pudesse perturbá-lo. Era necessário ter um lugar a sós com Deus, que não fosse interrompido pelos homens e seus problemas. A expressão do verso 8, que Moisés saía para a tenda fora do arraial, ela também me ensina ainda que Moisés não saía com o fim de isolamento, de fuga, de alienação do mundo, do povo. Pelo contrário, ela me ensina que ele saía para buscar em Deus forças, graça, orientação, para que ele pudesse depois voltar a este arraial e encarar os conflitos, os desafios, as demandas que lhe eram trazidas, e dessa forma poder ajudar aqueles a quem Deus havia confiado. Então ele saía para a tenda para ter um tempo exclusivo com Deus, de uma dedicação exclusiva a Deus, onde ele pudesse se concentrar plenamente em Deus, ouvir a voz de Deus, e depois ele então retornar. Não é um sair de isolamento, mas é um sair de busca de Deus, para poder também depois manifestar a vida de Deus, a vontade de Deus. A expressão saía para a tenda do verso 8 também me diz que não está relacionada apenas a um sair físico. Entende? Não é só um deslocamento físico.
Claro que para sair era necessário desejo, era necessário força de vontade. Uma ação de deslocamento, ela não ocorre se não abrirmos mão do comodismo, da preguiça. Entendo que sair é um chamado para nós agirmos. Moisés estava querendo ensinar para o povo que se você quer buscar a Deus, adorá-lo, conhecê-lo, você precisa ter atitude, ação. A verdadeira adoração exige ação da nossa parte. Adoro a Deus quando eu canto, pulo, danço. Adoro quando eu oro, evangelizo, quando deixo de ser preconceituoso, quando deixo a indiferença, quando eu luto pela verdade, pela justiça, quando sou dizimista. As minhas ações que honram e glorificam a Deus são ações de adoração. Tudo isso exige o quê? Uma ação, um movimento de minha parte em direção à vontade de Deus. Então essa expressão que Moisés saía para a tenda e que a tenda estava bem longe do arraial, me ensina que eu e você precisamos buscar a Deus de todo o coração. Precisamos ter uma atitude de renúncia de toda a demanda que nos cerca, de todas as decisões que são exigidas de nós, dos papéis que a sociedade nos cobra como pai, filhos, líderes, para irmos em direção a Deus, para olharmos nos olhos de Deus, para buscarmos Deus. Precisamos abrir mão de tudo isso, para que a nossa concentração, nosso coração, nosso foco esteja inteiramente em Deus quando nós oramos, quando nós o buscamos. Eu não posso estar em oração, em busca de Deus, pensando nas demandas e todas as atividades, porque aí eu não consigo ouvir Deus. E hoje, o grande problema do homem é que ele não consegue ouvir Deus. Porque ele ouve todos os barulhos que estão ao seu redor, as demandas, as decisões, as cobranças que lhe são feitas no dia a dia, e ele não consegue parar e se desligar de tudo isso para ouvir Deus. Precisamos sair bem longe do arraial, mas precisamos também, uma vez que ouvimos a voz de Deus, retornarmos e agirmos em adoração, fazendo o bem, estendendo a mão àqueles que nos cercam. Mas estender a mão exige de mim uma atitude anterior, que é de conhecer a Deus. Você tem saído para armar sua tenda de adoração? Você tem tirado tempo para estar com Deus, exclusivamente com Deus? Tem renunciado às suas paixões carnais em detrimento da vontade de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Bom, uma segunda atitude que nós podemos destacar está no capítulo 34, verso 34, quando lemos que ele removia o véu na presença de Deus. É a atitude da transparência diante de Deus. Moisés era transparente. Ele não possuía máscara, fantasias, hipocrisias, nada que escondesse sua face, o seu coração diante de Deus. Nós temos que tirar o véu, como Moisés tirava diante de Deus, nos despir diante de Deus. Não esconder nossos medos, nossas taras, nossos traumas. Não queira ser diante de Deus o que você não é, porque Deus consegue ver o mais profundo do seu ser. Moisés agia assim, pois sabia quem Deus era e sabia quem ele era. Não tirar o véu diante de Deus é desperdiçar o tempo e jogá-lo fora. Deus quer ouvir seu coração, aquilo que está dentro de você. E muitas vezes não é nem preciso falar.
Às vezes as lágrimas falam mais que as palavras. Se há hoje pecado em seu coração, não esconda, confesse e receba a graça de Deus. Deus deseja uma igreja transparente. E talvez um dos grandes pecados da igreja em toda a sua história foi a falta de transparência. Por muitos anos, a igreja de Cristo escondeu a verdade das escrituras dos fiéis. Falava até mesmo em outra língua para que o povo não entendesse aquilo que era pregado. E dessa forma manipulava o povo da forma que eles entendiam ser a melhor, com seus próprios interesses pessoais. Falta de transparência. Agora tire o véu somente para Deus. Cuidado ao tirar o véu para qualquer pessoa. Lembre-se do que aconteceu com Noé. Em Gênesis capítulo 9, do verso 20 ao 27, conta essa história. Noé havia bebido um pouco mais e se despiu. E o seu filho Cã usou da nudez de seu pai para envergonhá-lo. Cã não estava preparado para lidar com aquele momento de fraqueza de seu pai, quando seu pai tirou o véu e mostrou o seu corpo. Muitos na igreja não estão preparados para lidar com as fraquezas de seus irmãos, com as suas derrotas, com as suas taras, com seus traumas. Quem dera a igreja fosse composta apenas de homens como Sem e Jafé, que ao ver a nudez do pai, o cobriu e o protegeu. A terceira atitude que eu gostaria de destacar de Moisés está no verso 35 do capítulo 34 de Êxodo. Uma identificação com o povo. Quando Moisés sai da presença de Deus, ele coloca novamente o véu. Essa é uma atitude de identificação para com o povo. Moisés sabia quem era o povo e que aquele povo não estava preparado para ver sequer um pouco da glória de Deus que estava refletida em seu rosto. Moisés, naquele momento, se humilhou. Ele se sentiu obrigado a usar um véu para poder andar no meio do povo. Mas ele fez isso para se identificar com o povo, para se aproximar novamente do povo. Jesus é Deus e estava no princípio da criação com Deus, Pai, Espírito Santo, construiu este mundo em que vivemos. Mas Jesus veio ao mundo, se fez homem, ele deixou sua glória, deixou seu poder, se humilhou, assumiu a forma de homem, o Criador assumiu a forma de uma criatura, se limitou a viver como nós, homens, para nos salvar, para salvar a mim, para salvar a você. Isto é, Jesus se identificou comigo e com você, por amor. E Ele fez isso para poder nos alcançar e nos dar vida eterna. Eu e você precisamos nos identificar com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos identificamos com ela, não pecando, mas amando e mostrando para elas o caminho certo a ser tomado, apontando para elas o caminho da verdade e da vida, que é Cristo Jesus, e mostrar para ela que Cristo também as ama, e que o mesmo destino que Cristo tem para mim, para você, a vida eterna, também tem para eles. É assim que nos identificamos, amando. E eu concluo perguntando a você: você está disposto a praticar estas atitudes de Moisés? Deus te abençoe.